Bem-vindos à Cinemateca Brasileira. Algumas recomendações importantes. Desliguem celulares e quaisquer outros aparelhos que possam emitir ruído. Por motivos de segurança, lembramos que é proibido fumar e entrar na sala com comida, latas e garrafas. Os corredores foram projetados para perfeita circulação. Extintores de incêndio estão estrategicamente localizados e sinalizados, e a brigada de incêndio está pronta para orientá-los. Em caso de incêndio ou falta de energia, luzes de emergência irão se acender automaticamente. Assim, é só manter a calma e dirigir-se à saída de emergência mais próxima. Para abrir a porta, basta empurrar a barra. Filmar ou fotografar somente com autorização prévia. Boa sessão! Boa tarde, gente. Essa é a penúltima mesa da noite. Depois dessa mesa, a gente vai ter uma apresentação das AIS, com a participação do Sniro Petel, que é das próprias AIS, Afonso Beato, diretor de fotografia que todos conhecemos, e também o Marcelo Trota, diretor de fotografia, presidente da ABC. A recomendação de sempre, acabando essa mesa, por favor, todos saiam, para que a gente possa montar a próxima mesa, tá bom? Eu vou passar a palavra para a Marguê, que vai apresentar os participantes da mesa. Obrigado. Oi, boa noite. Queria agradecer a associação por essa mesa. Peraí, desculpa, esqueci de falar uma coisa. Não esquecer menina. Esquecer de pedir o microfone para poder fazer as perguntas, e vocês, por favor, se fizerem a pergunta fora do microfone, repitam a pergunta antes de responder. Tá bom? Obrigado. Bom, muito obrigada por esse espaço aqui para discutir a direção de arte. Acho que é bem bacana esse tema que a gente vai abordar. E eu queria agradecer aos participantes, Chiquinho, que topou na última hora, Marquinhos e Vera, que estão sempre aqui com a gente, e a Carol, que é professora, que topou vir do Rio de Janeiro para acompanhar essa discussão. Esse tema, que é a realização de um projeto a partir de todas as expectativas, surgiu de muitas conversas que eu tive com colegas que têm questões que sempre, no começo de um projeto, sempre surgem essas questões. Então, essa ideia da gente suprir essas expectativas a partir de de limites de tempo e de um orçamento fazem com que o departamento de arte tenha uma importância muito grande na parte de estrutura mesmo, até mesmo do próprio roteiro. Quando eu pensei nesse tema, uma das coisas que eu lembrava sempre de uma discussão que a gente tinha de entrar antes no projeto, entrar num tempo ainda de preparação, ainda que o roteiro esteja sendo formatado, para a gente conseguir evoluir com os problemas e transformar os problemas e os limites em situações criativas para a gente desenvolver um bom trabalho na direção de arte. Então, eu acho que tem uma necessidade do departamento todo fazer parte desse processo todo criativo muito antes de uma pré-produção ser iniciada. E daí eu queria começar com o Marquinhos, queria discutir com ele essa questão do roteiro, da direção de arte interferir no roteiro, que eu lembro que muitas vezes a gente fez isso, né, nos projetos que a gente realizou junto. E eu queria que você falasse um pouco de como você entende esse papel da direção de arte dentro da elaboração do roteiro e desse começo do departamento nesse momento do projeto. Boa tarde. Eu queria agradecer a ABC. É sempre um prazer enorme estar aqui. É sempre uma surpresa rever pessoas. A gente fica lá na lida, então muita gente legal que a gente adora e encontra numa ocasião dessa. É muito bacana. Muito obrigado por ser acolhido nessa casa. Marguê, essa questão, ela é inerente
é o trabalho do cinema, porque a gente trabalha em grupo, né? Não tem jeito. E é uma realização, por mais que a gente trabalhe a partir de um guia mestre, né? Que é o próprio roteiro, e daí, a partir disso, vem o desejo de direção, e depois vem a produção. Então, a gente entra num processo em andamento, mas com um papel de colaboração efetiva, né? E que o resultado não prescinde da gente. Então, é uma situação... o que lhe é pedido é grande, né? Mas eu acho que isso também tem a ver com o nosso momento ainda de descobrir isso. A própria questão da direção de arte... não só no Brasil, mas como em qualquer... a gente já trabalhou em outros lugares, em outros países, isso ainda está sendo formatado, né? A gente tem... Quando a gente chama de direção de arte aqui, mas aqui fora do Brasil é production designer, e daí já é outra coisa, entende? E o production designer tem outro papel também, né? Ele entra antes para exatamente fazer essa ponte. Entende? Então, talvez até pelo nosso processo de produção, eu sinto que a gente tem um aprimoramento nos próprios processos contemporâneos aqui no Brasil, né? Sim. Com os filmes, com as séries, que também pediram, né, um ajuste de estrutura, de equipe, né? Sei lá, tem novos personagens dentro da arte, por exemplo. Agora apareceu um tal de um coordenador de arte, né? Assim, que em São Paulo... Que o Chiquinho já gostou. E que são coisas que vêm, por exemplo, de outras áreas, né? A coordenação de arte vem da TV, quase, né? Assim, no Brasil. Né? Então, assim, quando você sai para trabalhar fora, você se defronta com essas diversidades de papel, até obrigações. Então, eu acho que a gente, falando do nosso ajuste aqui, a primeira coisa assim que é poder ter efetivamente, né, essa participação primeira, junto nas bases. Eu tenho sorte que eu trabalho, em geral, com diretores que a gente já fez alguns filmes juntos, então, às vezes, isso já cria uma relação de confiança e de participação mesmo dentro do processo, que você já é um colaborador constante. Então, você já é pensado, quando se pensa num roteiro, às vezes tem amigo que me manda argumento para discutir, para saber. Né? Então, assim, você já... eu acho que tem vários aspectos. Tem esse aspecto desse cinema, que é um cinema, vamos dizer, mais... se é que existe ainda, né? Um cinema mais autoral, né? Assim, e que eu trabalho bastante nesse lugar aí. Então, com Marcelo Gomes, Karim, sabe, Sérgio Machado, Sandra Kogut e mais gente que eu vou esquecer agora. Mas essas pessoas todas me mandam assim, muito antes. Estou pensando, falando que tem, não sei o quê. A gente começa, será mesmo? Isso é bom? Como é que faz? Eu já fiz projetos que eu fiquei 6 meses na escrita do roteiro, viajando com a direção e roteirista para a gente descobrir esses personagens, entende? Sei lá, eu fiz o filme do Karim na Alemanha, eu fui 6 meses antes, fiquei lá trabalhando com a Ana Mulaert e ele, e a gente andando por Berlim para descobrir possibilidades desses personagens, entende? Sim. Então, cada processo tem um processo. Agora, eu acho que, em geral, a gente está falando de um todo, né? E eu digo, cada processo, cada filme é um processo, agora cada meio também é um processo. A gente começa a pensar nas séries, por exemplo, que pede da gente uma postura muito mais pragmática, na verdade. Né? Bem mais. Então, daí vai da sua... Em geral, acaba acontecendo que a própria produção já estabelece ali um X% é arte, pronto. E daí ele vai. E aí você tem que se ajustar a esses X%. E hierarquizar o que você acredita. Exatamente, dentro daquele... Muitas vezes esse X% realmente foi um erro de produção, né? E depois você vai ter que se defrontar com ele no caminho. Sim. Se você tem tempo, você grita antes, né? Às vezes nem tem tempo, é um bonde que está andando e você vai ter que ir se virando com isso.
Claro, a gente já sabe lá o triângulo, tempo, qualidade e dinheiro, tudo isso já é um clássico. Então, daí você tem que eleger, né, dentro disso, as suas possibilidades. É claro que todos nós entramos no projeto para ganhar, né? Ninguém entra no projeto para perder. Então, acaba acontecendo que, eu sempre digo isso, a mais-valia acaba sempre imperando, né? Você vai dar muito mais do que você até poderia naquela situação para atingir o tal resultado, né? Eu sinto que cada vez mais a gente entra numa formação mais de mercado mesmo, né? Uma relação mais produtiva. Você tem, por exemplo, de séries, né? Que a gente está fazendo bastante série agora, né? A gente vive de série, assim, um certo mercado que cansa bastante e geralmente como cinema, mas é muito diferente você ter um diretor aqui que está do seu lado, que é seu amigo, e você fala, cara, se a gente for por esse caminho, vai ficar capenga, entende? A gente vai lá no seu sonho, mas esse sonho aí vai ter uns limites e eles vão aparecer e a gente vai ter que lidar com eles. Então, você tem esse jogo. Às vezes, essa série, né, é uma demanda, tanto, assim, é uma demanda. Claro, toda vez a gente pede, pelo amor de Allah, que a gente seja consultado antes, que a gente possa chegar perto desse roteiro antes, colaborar com a produção antes. Fazer pelo menos um pré-orçamento. Para dizer o limite, entende? Para que o limite não seja só sei lá, o transporte, entende? Que a arte também possa se colocar ali como ou a hospedagem, né? Sim. E aí depois você vai ver o orçamento, a hospedagem foi 3 vezes mais que o orçamento da arte. Inteiro da arte, com certeza. E a arte está lá, né? Ela vai para a telinha, telona, seja lá o que for. Então, assim, mas eu acho que tudo isso é um processo, está em ajuste ainda. Eu sinto que desde que eu comecei a trabalhar, a gente teve grandes evoluções, assim, de entendimento mesmo. E a própria evolução do mercado também, produtivo, né? É claro que no cinema autoral, que é o que eu adoro fazer, é o que eu faço bastante, isso é intrínseco, entende? Os limites sempre foram. E pior, minha formação é nas artes plásticas, né? Que você lida com os seus limites, né? Aí é você e o limite. E depois eu fiz muito tempo teatro também, onde só se faz dentro desses limites bem restritos. Mas eu acho que temos muitas coisas ainda pontuais em regiões específicas para ser tratada, para que esse processo seja um processo, digamos, eu diria mais produtivo, mais eficaz, na verdade. Exato. Não é nenhuma questão de reconhecimento ou coisa desse jeito, entende? Mas é mais para tornar isso prático mesmo. Então, no final, você está lá querendo dar o melhor, mas tem lá, mas a verba que tem é essa, mas o roteiro que tem é esse, entende? Então, como é que a gente... Essa tensão, ela sempre vai existir, mas eu acho que ela podia ser, pelo menos, atenuada com discussão e, às vezes, com alguma pequena intransigência, né? Dizer, não, eu tenho que ler antes, eu tenho que saber antes, eu tenho que montar o meu orçamento antes, para até poder discutir esses objetivos. Sim. Vera, você, ouvindo isso, essa parte de ler o roteiro, fazer o orçamento, desenvolver a equipe, tudo isso todos nós fazemos num determinado momento, mas essa configuração da equipe, de ter essa pessoa que até a gente deu risada aqui, do coordenador, dessa formação de equipe, você acha que isso varia de acordo com séries longas, isso de acordo com o orçamento, ou tem uma organização do departamento que sempre tem que ser uma... Eu lembro que a gente conversou um pouco há um tempo atrás e você me falou do cenógrafo como sendo uma peça importantíssima dentro do departamento e que hoje em dia a gente também já não tem um papel dele mais restrito somente para a construção. Então, eu queria ouvir um pouquinho de você desse formato do próprio departamento para séries, para longas, enfim. Boa tarde. Oi. Olá, gente. Primeiro, eu queria agradecer a ABC, agradecer e parabenizar que esse evento continua acontecendo há tantos anos e sempre com o mesmo grupo dos queridos que se dedicam tão fortemente a esse evento, que é tão importante. Agradecer a Marguerite pelo convite, agradecer a todo mundo aqui na mesa.
Eu acho essa discussão muito legal, essa discussão que a Marguerite propôs para nós, quer dizer, entre a expectativa e a realidade, né? A conversa é meio essa. No momento em que realmente está completamente transtornado o nosso modo de trabalho, a meu ver, né? O Marquinho falou muito aqui das séries, e realmente as séries vieram para o departamento de arte de uma maneira muito radical, exigindo um trabalho sobre-humano, vamos dizer assim. Não só as séries, mas os longas também têm exigido. Quer dizer, quando, há um tempo atrás, lá pelos idos de 1912, a gente tinha, no mínimo, para filmes médios, 8 semanas de preparação, 8 semanas de filmagem. Para filmes médios, né? 4 semanas de preparação e 4 semanas de filmagem eram filmes realmente... era Xuxa, era Trapalhões, eram filmes feitos a toque de caixa, né? Que, para a gente era separado mesmo, o que era filme comercial de publicão e o que era filme cuidado, vamos dizer assim. E hoje a gente tem, no máximo, 6 semanas de preparação, 5 semanas de filmagem. É uma coisa que, se não tiver o WhatsApp, e-mail, tudo isso, a gente dança, tá certo? Quer dizer, e as equipes, a gente vai vendo, a gente vai fazendo os projetos e a equipe vai dando sangue. A equipe de arte vai trabalhando sem folga, sem limite de acabar o dia. Não pode nem combinar de ir no cinema com ninguém, não tem vida, né? E sem nenhum reconhecimento desse trabalho, do ponto de vista nem financeiro, de hora extra, de preparação, quanto reconhecimento, sei lá, pelo menos um bombom. Né? Não tem, parece que a obrigação da arte é se virar para entregar um produto bom, que a gente entrega, sem contar que a gente também tem vida, né, particular, que a gente gosta de jantar fora, que a gente gosta de estar com os amigos, que isso é necessário para a vida, né? A gente vai trabalhando como se não houvesse vida fora do trabalho. E está cada vez mais difícil, como é que eu posso dizer, mais fora de proporção. O que um roteiro apresenta como proposta, o que a produção apresenta como proposta e o que se quer fazer. Quer dizer, a expectativa realmente de toda a equipe, inclusive nossa, quando pega a gente que também quer fazer o melhor. Cada um da equipe quer fazer o melhor, né? Mas as condições que tem são muito, muito, muito restritas. E o diálogo também é muito restrito. Não, né? Um diálogo aberto. Claro que tem produções e produções, né? Às vezes você tem mais espaço para falar gente. Mas sempre é uma briga. Você vê que está todo mundo ali, né? E como é que a gente vai fazer a nossa vida assim, né? Porque eu acho que está ficando complicado. Então, acho que é bom essa conversa aqui hoje, e é bom a gente continuar conversando também fora daqui, para ver se consegue soluções. Uma coisa, é isso que você está me perguntando especificamente, que é que tamanho de equipe que você desenha. Claro que as séries exigem um tamanho de equipe maior, ou uma série exige maior, outra exige menor, um longa pode exigir uma equipe muito maior. Acho que não é uma questão de série ou longa. Não. É do tamanho do roteiro, do tamanho do projeto. Né? Do tamanho do projeto, do tamanho da produção também, como é que está desenhada, né? Às vezes você precisa de mais equipe porque você tem um cenário no Rio de Janeiro, outro em Belém do Pará, outro em São Paulo. Tá certo? São esses outros limites, né? Que não é só o financeiro, que é uma coisa das locações em si e do tempo que eles também nos dão para executar esse tipo de coisa, né? Que eu acho que é também uma coisa a ser levada em consideração na hora de uma formação de uma equipe, esse momento, assim, né? Você não consegue
humanamente, se você tiver limites de locação e de entradas de montagem e saídas, ter uma equipe pequena, né? Que é bem isso que você está comentando. Eu acho até que as equipes, eu tenho conseguido, as equipes me corrijam, mas assim, a gente tem conseguido ter o tamanho de equipe necessário. Uhum. Mas isso não é necessário nesse sentido, trabalhando até das 8 da manhã até as 9 da noite, quebrando, né? Quebrando, quer dizer, se quebrando, trabalhando em folga, sem parar, e sem ter esse reconhecimento, inclusive. Então, um dos jeitos, o meu último trabalho, a gente conseguiu cobrar hora extra de preparação. Foi uma luta, mas a gente conseguiu. A gente falou, olha, não tem. E tá, né? Então, só me lembrando de uma questão que já está acontecendo em alguns lugares, mas que atenua um pouco toda essa coisa, a gente conseguiu o 5-2 também, que é uma briga nossa há séculos, né? E que está conseguindo, porque o que acontece? Quando a gente fala nessa produção de mercado, a gente deixa de discutir uma coisa que é o cinema feito de guerrilha, tem que aproveitar o máximo do tempo, o máximo daqui para conseguir o máximo, que a gente tem um sonho que a gente está construindo. Não é isso, né? A gente está discutindo um projeto que é de uma major, que vai entrar num canal, que vai ganhar um dinheiro que não sei o quê. Então, são discussões distintas, né? Sem dúvida, né? Se você vai fazer um projeto de guerrilha, você já sabe que tá certo? E aí você vai fazer um projeto de guerrilha, ok. Agora, você vai fazer uma comédia romântica de guerrilha, você fala, alguma coisa está errada. Ou você vai fazer... Estou com a guerrilha no lugar errado, acho que eu armei minha barricada errado. Você vai fazer uma série para Netflix com uma produção pedindo que você se comporte como um cinema autoral. Exatamente. Não sei o quê. Exatamente. Quer dizer, o que eu acho que também está acontecendo é que a gente está tendo uma demanda no mercado diferente do que a gente tinha antigamente, né? E nesse trabalho que a gente conseguiu hora extra, eu me lembro de falar a seguinte frase: a gente não pode trabalhar desse jeito até as 9 da noite, porque a gente pega um trabalho atrás do outro. E aí? Como é que é isso? Então, e no set, as coisas estão muito mais bem organizadas, tá certo? No set, são lá às 12 horas, que já é organizada, né? Porque 12 horas de trabalho, já chegamos à conclusão na história da humanidade de que é muita coisa, né? De que não é certo, mas a gente, como cineastas, todos aceitamos 12 horas de trabalho até hoje, né? Se bem que agora o sindicato está querendo botar para 10 horas de trabalho. Em suma, você estava falando da expectativa de conseguir fazer a realização de um projeto. Eu esqueci, falei 12, lembrei do Rio de Janeiro, a cabeça foi lá no outro lugar. Bom, enfim, eu acho que aqui a gente está começando a colocar coisas em questão, né? Acho que o Marquinho falou, está diferenciando projetos autorais de projetos de mercado, né? Isso a gente pode realmente diferenciar. Acho que é importante a questão da participação do diretor de arte no pré-início do projeto. Eu tive 2 experiências nos idos também, em 1990 e poucos, que foram muito legais, que foi o Quenoma, da Eliane Café, com produção da F Cinema e Vídeo, e o filme Carandiru, do Hector Babenco, com produção da HB Filmes. Não, Carandiru não. Desculpa, gente. Foi o Castelo Rá-Tim-Bum, do Carl Hamburger, da F Cinema e Vídeo também. Nos 2 projetos, a gente começou 1 ano antes, fazendo um pré-projeto. E aí a gente fez um pré-projeto, a gente orçou o pré-projeto, e aí foi embora. E eles, então, terminaram a captação, terminaram os roteiros, inclusive, para entrar num acordo, porque o castelo, por exemplo, o primeiro roteiro, o castelo era inteiro destruído. Inteiro não, era a torre destruída. Não deu, não coube. Então, tirou do roteiro também. Quer dizer, essa questão do orçamento e do roteiro
e da proposta do projeto, né, não só o roteiro, porque um roteiro pode ser lido de N maneiras e pode ser feito de fita crepe, como o Lars von Trier, inclusive, fez. Quer dizer, não é uma questão só de roteiro, é uma questão de como que você levanta aquele projeto com as condições que você tem. Né? Quer dizer, essa expectativa e realidade, a realidade a gente vai criar. Sim. Né? Enfim. Então, acho que a gente tem que pensar em todas essas coisas juntas. Né? Como fazer? Eu sinto pena que aqui nessa mesa não tem um produtor executivo. Que seria muito interessante entender como os produtores pensam, né? Porque sempre quando a gente chega, a gente tem um orçamento que não é o orçamento real, porque, né, que sempre a gente vai ter que refazer o orçamento e aí entender quanto dinheiro realmente precisa, que equipe realmente precisa, e sempre até encontrar um equilíbrio para poder seguir viagem, né? Então, seria super legal a gente fazer a próxima mesa com um produtor executivo, ou alguns, para entender como é que... para a gente chegar num acordo mesmo, né? Porque nós somos colaboradores, e a gente realmente é colaborador. E né? que é muito... A gente não tem má vontade de colaborar. Não, a gente quer viabilizar o projeto. Esse é o nosso intuito, sempre. Né? Tornar aquele projeto viável de uma forma interessante, né? E isso que a gente tem que chegar junto com os outros colaboradores nesse desenho para tornar possível. Que é bem nesse começo, né? Que a direção também entra neste momento inicial, né? De um pré-roteiro ou de um roteiro, tipo primeiro tratamento, que tivesse essa união do diretor também, porque muito do roteiro você consegue ver de uma forma e imaginar de como seria esse projeto, e daí o diretor também vem com os inputs e com as coisas que ele imagina, então isso também pode variar de orçamento para orçamento, pode virar um orçamento muito maior ou muito menor, depende muito dele também, né? Sim, sem dúvida, do diretor, do diretor de fotografia, né? Qual que são as premissas daquele projeto, né? O Marquinhos falou, e vou repetir, né? Um filme é uma obra coletiva em todos os sentidos, né? Quer dizer, às vezes a gente vê que tem aquele caminhão enorme, cheio de equipamentos, 3 caminhões enormes, cheios de equipamentos, e a gente está lá no papelão. Né? Isso é uma produção que não está sabendo pesar direito as suas áreas, né, de colaboração, eu acredito. Nossa, isso é assustador. O exemplo que eu dei é real. Eu descobri, uma loucura. Isso é de novo, né, nessa coisa de série e tal. Aí eu descobri que, sei lá, o transporte era 3 vezes o orçamento da arte. Eu falei, como assim, gente? É uma coisa que vai para a tela, que é importante, que dialoga com a narrativa, etc, etc. Não estou negando a importância de transportar as coisas, mas assim, que cálculo é esse, entende? Que prioridade é essa? Assim, que se o que vai ser julgado, o que vai de falar da obra é inferior a uma questão pragmática, quase, sabe, de transporte. Então, é meio assustador, assim. Aí você vai conversar e daí o assunto se dilui na produção. Não, daí vira outro... Mas eu acho que a gente está falando... Eu acho que a coisa do cinema mesmo... Eu não sei se eu estou sendo positivo demais, mas eu acho que eu sinto que já tem diferença. Eu sinto uma geração de diretores que já chegam com outros desejos, entende? E já vem assim expectativas mais possíveis, mais possíveis, com uma outra formação também, entende? Que quer conversar, ela se interessa pela gente que já vem entendendo a função da arte dentro do próprio processo criativo dele, o que isso vai dar para ele de resultado. Eu sinto que tem uma mudancinha acontecendo. Sem dúvida, também acho. Também mais aberto a mudanças também, né? Isso, flexibilidade, né? Flexibilidade de entender e encaixar o que cabe no orçamento com essas questões que a gente vem enfrentando, né? De tempo, de locação,
de equipe mesmo, né? E depois você vai trabalhando, você já consegue olhar o roteiro e dizer, isso vai dar merda, entende? Vai dar merda. Você quer que eu faça, mas vai ficar ruim, entende? Eu não vou fazer para ficar ruim. Então entende? você não faz. Então daí eu não faço. Então, acontece, gente. Mas não é acontece. assim. Eu olho e falo assim, olha, seu sonho é lindo, mas o que não vai ficar ruim, para que eu vou fazer isso se eu sei que é uma coisa que vai me frustrar e vai te frustrar? Exatamente. Entende? Sei lá, é simples também, não tem um aspecto assim que você tem que ser pragmático, né? Você sabe que aquilo lá não vai chegar no resultado sonhado. Sim, total. Chiquinho. A expectativa também é do diretor. Exato, exato. Não, então, eu acho que uma das principais é essa expectativa, porque a gente lê e deseja um resultado e que dificilmente a gente consegue deixar ele dessa maneira por causa de todas essas questões, assim. Quando pego o roteiro... Tá funcionando? Não. Foi. Quando eu leio o roteiro pela primeira vez... Não está saindo. De novo. Foi? Eu tenho que ficar um pouco mais perto. Mais ainda? Então vai. Quando eu leio o roteiro pela primeira vez, eu meio que vou buscando imagens de memória, vou meio pré-decupando na cabeça, e essa é a primeira leitura, de buscar imagens, buscar atrativos, coisas que me atraiam também, porque o roteiro é uma coisa muito querida, assim, se é um filme de produtor, é o queridinho do produtor, se é um filme de direção, escrito pelo diretor, é o queridinho do diretor. E essas pessoas têm essas expectativas, mas eu também quero criar as minhas expectativas como moeda de troca. Sabe, de repente existe um filme empedrado na cabeça de alguém que, assim, de repente você pode colocar um enfeite, lapidar um pedaço, participar nisso daí, para ter moeda de troca, porque senão você também passa a ser um executor de uma ideia pronta, que tem que ser aquilo e acabou. Entendeu? Então, o meu processo é de, assim, junto com isso, nessa primeira leitura, eu já parto para uma segunda escrevendo coisas que eu gostaria de ter. E, assim, eu acho que isso, assim, é como se estivesse fazendo um filme para mim, justamente buscando opções, buscando o que eu gostaria, assim, para negociar, sabe? De coisas que eu imagino que com uma certa luz vão ficar legais. Olha, se eu fizer um buraco ali, o fotógrafo vai amar, entendeu? Eu já penso nessas coisas e na segunda leitura eu já estou decupando isso. Eu gosto de me adiantar aos processos, porque numa outra sequência eu já saio chutando valores, entendeu? E eu sempre adio muito a conversa com o executivo o máximo possível. Eu sempre, assim, começo a discutir por que precisa isso, por que precisa aquilo, e eu só posso dar orçamento a hora que a equipe estiver completa, eu falo. Sabe, eu preciso de um coordenador que vai orçar isso daí direito, porque hoje em dia esses valores, assim, um coordenador, ele, da mesma maneira que antigamente o produtor, nos anos 60, 70, na TV, um produtor produzia locação, buscava ator em casa e produzia os objetos de cena, todas as equipes foram se aprimorando e buscando nessa divisão um melhor trabalho, né? Não é uma coisa feita para se trabalhar menos apenas, né? É para uma pessoa se concentrar especificamente naquele para chegar mais no valor certo, ter mais as possibilidades. E daí, assim, eu peço em separado o orçamento já para a equipe e começo a comparar com os meus valores, né? E nesse paralelo já estou discutindo cenário, criação e visuais, mostrando referências. Em algum momento vai ter essa grande discussão que vão cair de costas, falar que eu sou louco, que a equipe de arte
está com grandes problemas e vira aquela pânico geral. Mas daí eu falo, bom, e esse é o valor desse filme que o diretor quer. Esse é o valor do filme que eu conversei com ele. Ele quer que seja cor-de-rosa aquela parede. Então, eu tenho que pintar, maciar. Né? Eu tenho que... É isso que ele quer. Se ele falar que vai do jeito que está, daí eu risco aqui. Né? É uma discussão que, atualmente, está cabendo mais para a coordenadora de arte. Sim. Antes tinha que ser a gente mesmo para discutir, para explicar por que custa caro. E essa discussão de sempre orçarem o filme é impressionante. Tirando o seu exemplo de cinema de guerrilha, sempre o orçamento, primeiro que eu escuto, acaba pelo menos ficando 3 vezes mais do que aquilo que queriam dar. E o dinheiro aparece. Sim. É impressionante, né? Não tinha dinheiro, que queriam dar um X para cá, e daí eu falo, bom, eu chego para o diretor e falo, ó, é o seguinte, não tem. Não vai ter isso. Uhum. Daí ele vai lá, discute, conversa, e daí aparece, sempre melhora um pouquinho, sempre tinha algum lugar que estavam salvando em caso de emergência, em afogamento, sei lá, mas aparece. Sim, e daí tem um negócio que eu acho também, que é nessa linha de raciocínio seu, que é que a gente consegue também achar opções estéticas e opções de soluções para esses problemas. Por exemplo, uma locação que não pode filmar, é longe, é fora de São Paulo, custa o transporte, o perdim, e a gente vai arranjando soluções e fazendo o negócio se encaixar. Algumas vezes essa solução acho que pode partir de lados inesperados. Sabe, eu tive uma solução de um cara que era cenotécnico, era um problema geral, nem eu sabia como resolver. Não tinha nada a ver com o cenotécnico. Ele escutou a conversa e falou, por que não faz assim? Sabe? Todo mundo, gênio, entendeu? Pode ser o diretor que percebe que é um problema muito real, que está inviabilizando a cena dele, ele fala, não, espera aí, se eu fechar ou se eu mudar o lado que eu aponto a câmera, eu resolvo esse problema. Pode ser o diretor de arte que vem com uma outra proposta e fala, não, espera aí, vamos mudar, pinta essa porta, eu resolvo sempre. Sim. Então, eu acho que solucionar problemas é coletivo. Sabe, eu acho que nem mesmo que você acabe dando essa ideia, eu acho que é coletivo, sabe? Eu acho que cabe a todos, todo mundo tem que ter um pedacinho em aceitar também a solução. Para comprar essas ideias todas, né? Que depende muito também do que a fotografia consegue ajudar nesse momento, né? Coletivo. Que o Marquinhos tinha falado. Né? Então, Dona Carol. Tá funcionando? Sim. Bom, eu vou começar a falar alguma coisa, mas antes queria também agradecer, todos agradeceram também, estou muito grata de estar aqui pelo seu convite, Marguê, de participar, agradecer a Bessine. E que essas discussões acerca da direção de arte têm se tornado mais frequentes, né, nos últimos tempos. Elas nem sempre foram, né, e isso é uma coisa ótima, né? A gente está precisando ocupar os espaços em todas as frentes, né? Por todas as razões, inclusive, que os amigos aqui levantaram antes. Acho que essa questão da... Bom, eu não me apresentei ainda, né? Eu só brevemente, assim, que já trabalhei com vocês todos que estão aqui na mesa. Eu sou formada em audiovisual e trabalhei mais só com cinema e teatro de 2005 até muito recentemente. Eu estou como professora efetiva na Unirio atualmente, no curso de cenografia e figurino.
né? Cenografia indumentária é o nome oficial. A gente tem, no Brasil, apenas 2 cursos de graduação em cenografia, né? Que são esse da Unirio e o da UFRJ, que são duas, é o único município, né, que tem 2 escolas, faculdades federais, universidades federais. E aí fiquei sempre transitando nessa da direção de arte e do teatro. Acho que isso traz muitos benefícios, né? O Marquinhos falou da passagem dele, da atuação dele também no teatro, que acho que nessa relação da realidade e expectativa, dessa necessidade de você ser muito criativo, né? Para lidar com baixos orçamentos, com condições que nem sempre são as mais favoráveis, né? A gente tem mais espaço, parece, no teatro para ser mais criativo, para usar mais, por considerarem a linguagem cinematográfica do campo mais realista, né? A gente fica assim um pouco... E foi uma atividade muito grata quando a gente começa a usar outros recursos, né? Isso no meu trabalho ao longo desses anos, né, que se deram antes. A gente estava aqui conversando antes, no momento que a gente se conheceu, eu, Marguê, Marquinhos, em 2007, quando a gente fez o Alice, e Clícia, que está ali na plateia, mestra querida, e a gente usou muitos materiais que não eram os materiais usuais, assim. Aqueles cenários eram muito ricos, eram muito interessantes aqueles cenários, porque você o Marquinhos, como diretor de arte, né, olhando ali aquilo que fosse trazer o espírito daqueles personagens, daqueles cenários, para a história, para a narrativa, né? Quer dizer, a direção de arte, ela está ali para contar alguma coisa efetivamente, né? Ela está acrescentando algo, é um texto visual, né? E isso, muitas vezes, eu acho que não é tão levado a sério, assim, por algumas produções, né? Quando vem com esse atropelo de tempo, com uma proposta financeira que não atende às necessidades daquele roteiro, né? Então, complementando o que vocês tinham dito, né? Então, tem uma necessidade maior de diálogo, sim, né, nesse processo anterior, para você discutir, inclusive, esse texto, né, quais são as necessidades dele, e uma discussão que, de repente, talvez não passasse só pela equipe criativa. Daí linko talvez com o que o Chico estivesse dizendo agora no final sobre a criação partido, coletivo, e a gente ganhar muito quando passa pelo coletivo, né? No meu doutorado, eu estudei, investiguei ali, quis pautar, né, a relação da direção de arte com a direção, né, a função da direção de arte como um todo, e essa relação que se dá com a direção, né, num projeto. Fiz esse projeto a partir da obra do Luiz Fernando Carvalho, que é um diretor e é um diretor de arte ao mesmo tempo, né? Estou citando isso para elencar um exemplo de alguém que parte de um texto e escarafuncha dali, assim, significados, né, muito profundos e construídos sempre em muitas camadas que precisam estar presentes nessa cenografia, né, e vão considerar a cenografia como a grafia da cena, e daí abraça tudo, vai abraçar a luz, as texturas que estão presentes no cenário, estão presentes no figurino. Quer dizer, a direção de arte abrange isso tudo necessariamente. E daí a necessidade de ter
de abranger muitos conhecimentos, né, de lidar com as funções de outros colegas, isso precisar estar muito bem amarrado. Então, como é que só um núcleo discute e decide coisas? Quer dizer, todos precisam estar imersos naquela pesquisa e naquela investigação para surtir um resultado melhor, né? E eu fico pensando, quando a gente cita esses exemplos, né, eu acho que muitas pessoas pensam, mas isso é muito impossível, é dentro dessa realidade, né, em que a gente tem que preparar em 6 semanas e filmar em 5, por exemplo, como é que eu vou fazer isso? Eu não sei se eu sou muito otimista, utópica, quixotesca, mas eu fico achando que a gente tinha que propagar um pensamento um pouco diferente, que é isso que você tinha falado, Vera, no início. A gente é muito normal a gente trabalhar para além das 12 horas, que já eram estranhas, né? Assim, e acho que vai acontecendo, não só que a gente não consegue ir no cinema para assistir um filme de um colega, né? Por exemplo, o próprio filme, às vezes é difícil a gente escapar porque já está fazendo um outro e fica numa vida insana, mas também para se reabastecer de referências, né? Para se reabastecer de leituras e de tudo mais, né? De você poder... a pesquisa ela é muito ampla, né? As pessoas têm geralmente uma impressão de que a pesquisa e a prática são coisas muito estanques, muito separadas, né? E eu discordo plenamente disso. Eu acho que quando a gente está praticando, a gente está pesquisando. E quando a gente está pesquisando, né, em teoria, lendo e buscando coisas, indo a uma exposição, conhecendo gente, a gente está pesquisando e a gente está alimentando a nossa prática, né? A gente não pode não ter uma coisa e não ter a outra. As duas precisam andar juntas, né? E esse massacre da serra elétrica que a gente vive, né, impede ou dificulta muito que a gente se renove, que a gente se enriqueça. Isso é um absurdo, é um ataque contra nós próprios. Então, aí eu fico pensando, agora que atuo bastante como docente, né? Eu comecei dando aula aqui em São Paulo em 2011, na Anhembi Morumbi, no curso de cinema e no curso de rádio e TV. Dei aula também na pós-graduação da Belas Artes, de 2011 a 2016, curso de cenografia e figurinos, e no curso de direção de arte, também na IC. Depois fui para a Federal de Ouro Preto, na UFOP, fiquei um ano dando aula lá, e agora estou na Unirio, no Rio de Janeiro, nesse curso que eu tinha contado para vocês antes. Então, orientando projetos, eu penso que a minha função como docente, né, é de estimular um pensamento diferente nessas pessoas que eu estou formando, que eu estou contribuindo para a formação. Eu preciso que essas pessoas cheguem no mercado sabendo que vão encontrar o massacre da serra elétrica, mas que ele não é o ideal. Ele mesmo incute uma autodestruição do bom andamento do trabalho, das grandes criações, sabe? Então, eu costumo, aqui, ainda na Anhembi, deu para fazer um tipo de orientação. Orientei 2 curtas-metragens que ficaram tão bacanas e movimentaram tanto lá a faculdade que eles resolveram fazer as bancas no MIS e fizeram toda como uma exibição mesmo dos filmes, com a banca acontecendo e aberta para quem quisesse discutir, opinar, etc. Foi muito, muito, muito interessante. Eu tive um tempo de orientação com esses alunos de 1 ano, né, que é coisa que não acontecia lá. Eu fiz como uma coisa experimental. Semanalmente a gente se encontrava para um grupo, depois o outro grupo, e a gente foi passando começou do roteiro, né? Então a gente concebeu esses 2 roteiros, no caso, foram inéditos,
discutiu muito as ideias, muito. E depois, para poder depois discutir como é que a gente ia trabalhar essa tradução visual, esse texto visual que acompanharia esse roteiro, né? E aí também estava planejado, no meio dessa elaboração toda, como é que eu vou orientar essas pessoas no sentido de viabilizar isso, porque eles iam gravar mesmo, né? Um deles foi o Lembranças de Maura, que foi para o Expocom, foi para alguns outros lugares. Eu até trouxe um materialzinho aqui para mostrar, se fosse o caso, por onde eles passaram, sabe, assim, referendando tudo. Bom, eu ia dizer, me perdi aqui. Eles foram gravar numa casa em Itajaí, que eles tinham essa locação, a aluna queria muito aquela locação. Lembranças de Maura era uma história um pouco autobiográfica, do enfrentamento da criança com a morte a primeira vez, era a morte da avó. Mas ele não queria partir de um ponto de vista piegas, ela queria uma coisa bastante diferente disso. E houve planejamento para tudo, assim, da maquete, a planta, as pesquisas de objetos, como nós fazemos, tudo como nós fazemos realmente, assim, passando por todos os limiares, as etapas da direção de arte, que falar assim até parece, que bobagem. Não é bobagem, porque eu descobri, quando cheguei para dar essas disciplinas, essa disciplina de direção de arte, que, por exemplo, na USP, a gente tem um semestre de direção de arte que é dado como optativa dentro do curso de audiovisual. Optativa. Tipo, a pessoa vai se formar, ela vai ser um diretor e ela não precisa, né, ter feito uma disciplina no curso dela de direção de arte. Não precisava saber o que o colega faz, como é exatamente a função, né? Eu acho isso um pouco problemático, né? Pelo menos um semestre deveria ser obrigatório. Se a pessoa quer se aprofundar nisso, né, aí há outros semestres, como acontece com a direção de fotografia, se eu não me engano, lá, que acho que são 3 semestres. E aí, na Anhembi Morumbi, quando eu cheguei para dar aula também, era uma aula menor. As outras tinham 4 tempos, essa tinha 2. 2 horas só, né? E aí eu dava um montão de trabalhos semanais para, nos trabalhos, suprir a carga que não tinha no horário de aula, me matava para corrigir tudo e comentar com o pessoal, e ter um resultado bacana ao final, sabe? Fui percebendo essas coisas, que a gente precisava ocupar mais esses espaços desde a formação, né? Quando desenvolvi o doutorado, não era exatamente esse o foco, falar da formação, mas eu não me furtei a fazer essa pergunta, quis fazer essa pergunta para todos os que eu entrevistei. O que eles pensavam que deveria ser ideal para a formação do diretor de arte, né? E do cenógrafo, enfim. Vinham respostas muito diversas e muito interessantes, todas elas, trazendo aspectos super importantes na construção desse profissional, porque a gente sabe, a gente vai fazer um trabalho no cinema, a gente tem que ser tão múltiplo. Cada hora, sim, cada tema, às vezes, exige uma especialidade diferente e tudo mais. É importante planejar com desenhos, à mão, no computador. É importante eu ter feito isso manualmente. Eu acho importante ter passado por todas as funções, né? Eu, principalmente administrativa, né? Hã? Porque uma das coisas que a gente mais faz também dentro do departamento é administrar todo tipo de... Sim. De assunto, tanto estético quanto orçamentário. Quanto então, aí voltando para a coisa do orçamento, aconteceu muito naqueles 2 projetos na Anhembi, vou citar esses como exemplo, aconteceram outros interessantes também, que
tudo estava ali na ponta do lápis, assim, e eles foram atrás de captação. Eu tinha um grupo para produção, a captar tudo isso, para que não ficasse nada de fora, para que essas demandas importantes de criação não ficassem desatendidas, entendeu? E noto que, dentro das universidades, né, esse pensamento sobre a produção, sobre o planejamento, que inclui o dinheiro, inclui cronograma, etapas a serem respeitadas, as pessoas pulam isso, né? Como se isso não é importante, isso não é teórico, não está na base da teoria, isso também não está na parte da criação, não é criativo, exatamente, Chico, não é criativo, e aí pula essa parte, e aí, na hora de viabilizar, sempre dá problema, né? Então, para falar de uma experiência recente, no ano passado, eu peguei a orientação de um projeto muito grande, que era um projeto de extensão na Unirio, que é a ópera. Tinha mais de 80 figurinos, tudo naquele projeto é feito por alunos. Eram 32 músicos na orquestra, alunos de música, regidos por um professor maestro, né? Que, nesse caso específico, iam estar no palco, então iam estar em cena e teriam figurino. Tinha um coro de 40 alunos, também músicos no canto, e outros 9 alunos também do canto lírico, fazendo os personagens principais. Aí tem os alunos da cenografia, que fizeram o cenário, que fizeram os figurinos e a iluminação, né? Então, eram só alunos. Eu acho brilhante, porque é ver isso acontecer pela mão deles e a gente ali só orientando. Mas, olha, vou te dizer que 80 e poucos figurinos foi um negócio de louco. Eu quis implementar uma maneira diferente de criar esses figurinos, modelando os figurinos a partir do corpo desses atores, né, remodelando o manequim para modelar no manequim um por um. Foi extremamente exaustivo, mas extremamente interessante e produtivo também. O que funcionou ali? Fazer uma oficina viva por meses, em que, começando desde a parte da pesquisa, né, do entendimento desse texto, discussões sobre o tema. O texto se chamava Dulcinea Trancoso, a primeira ópera armorial do país, assim. E aí vamos discutir o que é armorial, para entender essa estética, de onde ela vem, sabe? E é coisa que eu vejo que geralmente ali dentro nem todo mundo tem essa paciência para fazer, né? Dentro da universidade, e às vezes dentro do mercado a gente tem um exemplo e outro exemplo, né? E eu acho que a gente tem que lutar pelo exemplo positivo, né? Eu botei tudo que tinha que botamos juntos, tudo que tinha que ser prestado atenção ali nesse cronograma, e tudo foi respeitado de uma maneira diferente do que vinha sendo feito antes, né? Esse ano vamos ter outra ópera de novo, estreando em outubro, e estou tentando chamar atenção para isso, sabe? E demonstrar que isso não é absurdo dizer isso, mas isso não é demérito, né? Você pensar na questão do orçamento, você pensar se cabe ali, como vou fazer para caber, e no tempo, e com a equipe que eu tenho disponível para isso. Isso não é demérito, isso é uma inteligência, isso é necessário, e vai auxiliar, né, fazer com que o seu processo todo criativo aconteça, né, se torne real, não seja podado, não fique meia boca. Então, se você tem paixão pelo que você está criando, você tem que olhar para essa questão. Então, minha colaboração aqui, né, em termos de o que é que a universidade tem feito sobre isso, né? Eu acho que meu papel, o papel dos docentes, de modo geral, é fomentar uma postura diferente no mercado de trabalho, para que a gente seja criador sempre, né? Voltando também à fala que o Chico fez, né, em relação a essa demanda de ser, eu vou criar, eu vou executar, né? Se você não está sempre
à mercê do que só a direção vai dizer, você vai ser, de fato, o executor. Não souber dar soluções, enfim, você vai estar nesse patamar, né? Bom, Pedroso? Você quer falar? Ele é ótimo. Ele pega e manda falar. Bom, gente, acho que é um começo aqui de discussão que eu adorei ouvir. Eu acho que a gente tem que fazer mais discussões iguais a essas para, né, para seguir tanto na parte acadêmica quanto as nossas mesmo, que a gente já está ali na prática. Obrigado outra vez por vocês terem vindo. E perguntas, quem tem, quem quer fazer, a gente tem, eu acho que, uns minutinhos ainda. Microfone. Oi, boa tarde. Eu gostaria de saber um pouquinho da opinião de vocês com relação ao cinema fantástico, lógico, que vocês entraram um pouquinho para falar disso. E, assim, uma opinião minha é que eu posso até estar equivocada com relação a isso, mas no Brasil, os filmes que eu vejo, eles exploram muito mais uma arte realista. E aí eu queria saber de vocês o que vocês acham sobre, enfim, acho que é isso. Quem vai responder? Marquinhos, Chiquinho. Talvez a maioria seja mesmo assim, eu não digo realistas. A maioria talvez trate-se de ficção, é uma questão de approach, né? Você pode ter o mesmo tratamento o mesmo roteiro e dar a ele um tratamento ultra realista, partir para o fantástico. E com isso, assim, você vai trabalhar como fotógrafo, diretor de arte, você pode, a partir de um texto, você trabalhar isso de uma maneira não real. Não sei se é o fantástico que você imagina, mas é possível você pegar e... Acabei de fazer um longa aqui no Estreou, que é o tratamento é totalmente fora da realidade e poderia ser feito no mesmo lugar que está escrito maternidade. Você vai lá, em vez de filmar numa maternidade, ela pode ser uma imensa garagem, alguma coisa. Existe um paralelo para se trabalhar. É uma opção que você vai ter que fazer antes, né? Eu acho que tem um comentário para fazer também. Eu acho que eu tinha um embate com essa questão do cinema fantástico que eu gosto muito, né? E talvez seja esse o seu pensamento olhando para o cinema nacional, pensando alguma coisa assim, né? Quando eu fui trabalhar essa obra do Luiz Fernando, entre as coisas que eu estava lendo, eu estava naquele livro maravilhoso do Tarkovsky, Esculpir o Tempo, vocês já devem conhecer bem. Tinha ali, ele vai fazendo toda uma fala, né, comparando o cinema com a poesia. Eu falei, que lindo, e que ele retoma o Eisenstein. Falei, exatamente o que eu penso, ele mostra os haikais. Aí ele vai lá e fala assim, não, que o cinema é arte do real. E vai falando, é só o real, e eu não tinha entendido ali o que ele estava querendo dizer com aquilo. Eu falei, mas não, quando eu mostro ali uma casa, essa casa nunca é só essa casa, ela é tantas outras coisas e tal. Eu fiquei encucada com aquilo. E durante a entrevista que eu fiz com o Luiz Fernando, resolvi, depois de perguntar tudo o que eu queria, eu sinto um approach dele com o Tarkovsky. E falei dessa questão com ele, ele falou, não, mas acontece que a realidade, por exemplo, que ele está falando, né, é uma realidade transfigurada, né, uma realidade transcriada. Ela é essa realidade, né, construída em muitas camadas. E dentro desse ponto de vista, você pode ter um realismo mais cru, né? E dentro do cinema, como é um campo de criação poético, ele não deve ser cru e só aquilo, ele deve ser desdobrado, mas pode-se você trabalhar com esses elementos construtivos, né, da direção de arte, da linguagem da direção de arte, de maneiras mais, vamos dizer assim,
menos realistas, né? mais ousadas, mais plásticas, vamos falar assim, mais plásticas, né? Eu recentemente vi o Quase Memória do Rui Guerra, que trabalha a luz toda muito, muito, muito diferente, né? Coloridíssima, né? Para manifestar a memória daquele personagem. Você tem o personagem, né, que é o mesmo, ele no presente, jovem, e ele velho, na mesma casa, conversando consigo mesmo, e eles trabalhando, elencando a memória que tinham do pai. E um lembra do pai de pijama e o outro lembra do pai bem vestido, porque a memória é reinventada o tempo inteiro, essa questão. E como é que ele foi falar sobre isso, discutir sobre isso, né? Trabalhando uma estética diferente nos figurinos, no enquadramento, né, que é posto de uma maneira muito brutalmente diferente do que esse diálogo do personagem ele com ele mesmo, e essa iluminação, né, que era absolutamente não realista. Né? Isso, o que será que é o realismo? Né? O que é o real. O que é o real? É isso que eu ia dizer. Eu ia dizer que toda ficção é fantástica. Não importa. Não existe isso. Essa discussão, a questão é clara, pertinente e tal, para esclarecimento, mas toda ficção é fantástica. Tudo então, é uma construção tudo, né? fantasiosa. Toda ela, que de intenções, de desejos. Mesmo um documentário, ele tem um pé no fantástico, na fantasia. Quer dizer, o que é a realidade? Existe a realidade? Te pergunto. Não, mas pensando em questões estéticas mesmo, que eu quero dizer. Estéticas mesmo. Estamos falando disso. É que existe a ficção, que eu fico pensando, por exemplo, a arte do Luiz Fernando Carvalho, ou inclusive a arte que você fez mesmo, Vera, com Castelo Rá-Tim-Bum. Eu vejo que vocês conseguiram explorar bastante isso. E aí eu me pego pensando, será que são questões de orçamento que não sei. Questões de linguagem. Né? De linguagem. Eu acho assim, muito. Quando tudo que vai ser contado, né, narrado, e aí a gente vai para todas as artes. Pode ser na pintura, pode ser na literatura, pode ser no cinema. Tudo que eu vou contar está impregnado da minha subjetividade, né? E aí vai da questão da linguagem, porque é como eu vou articular essa linguagem para contar, né? Como é que eu quero, né? Uma mesma história pode ser contada de maneiras muito diferentes. Eu quis falar da memória porque é muito isso, né? Um mesmo fato lembrado por pessoas diferentes, ele vai estar impregnado de subjetividades diferentes e vai ser contado de uma maneira diferente. E aí eu acho que a estética vai colaborar para o modo como cada um vai querer se expressar, né? E é isso que vai, na minha opinião, ditar ser um jeito ou outro. E aí acho que tem gente mais ousada, que lança a mão dessa plasticidade com mais facilidade, e gente que tem receios. Né? Ótimo, obrigada. Posso fazer uma pergunta? Alô? Boa noite. Estou muito feliz também de estar aqui. Meu nome é Tainá. Queria fazer uma pergunta para vocês em relação à questão desse mercado que a gente vem falando, né? A área de direção de arte é uma área relativamente jovem no nosso cinema, né? Ela se estrutura de uma forma mais organizada, digamos assim, a partir da retomada, né? A gente vê um investimento maior e até mesmo a assunção do título, né, de direção de arte. Primeiro acontece lá no Beijo da Mulher-Aranha, mas isso vai se disseminar entre as equipes dos anos 90 para cá. Então, assim, concordo com o Marcos que a gente tem avançado bastante, né? A gente tem saído bastante desse modelo naturalista e tem experimentado contribuições incríveis da área da direção de arte nessa significação audiovisual de uma forma mais ampla. Eu acho que a gente precisa reconhecer, em primeiro lugar, esse nosso avanço. E aí, reconhecendo isso, queria perguntar para vocês o que vocês sentem falta para a gente seguir avançando e se estruturando para essas dificuldades
de profissionalização, de regularização, né, de trabalho? Como é que está a formação de equipe de vocês? Vocês têm conseguido dar conta de formar a equipe? Vocês têm conseguido dar conta das especificidades que vocês precisam, né, diante de uma área que é totalmente interdisciplinar? Eu não sei a formação de todos aí, mas a gente tem formação no audiovisual, na arquitetura, nas artes cênicas, nas artes plásticas. Então, a gente está falando de necessidades muito diferentes que essa área tecnicamente precisa atender. E eu queria saber de vocês, né, entre a expectativa e a realidade, quais são as expectativas que vocês têm tido para dessa força de trabalho que é necessária para a gente seguir avançando e qual é a realidade do que vocês têm percebido. Bom, pode? Por favor. Em relação às equipes, eu tenho encontrado sempre pessoas muito capacitadas e muito experientes, inclusive, que estão trabalhando muito no mercado, e sempre também inventando novas pessoas, né? Porque também tudo se reinventa, né? Então, até agora, o designer gráfico era um cara que a gente quase não tinha no projeto. Agora o cara tem que sentar do nosso lado, né? E ficar o trabalho o tempo inteiro, né? Não é 2 semanas de designer gráfico. A gente precisa de designer gráfico durante todo o projeto, né? E designer gráfico com interação, é tudo, enfim, até a gente vai inventando. Quem a gente não tem ainda, a gente vai inventando. Mas isso sempre foi assim, né? Quer dizer, à medida que as coisas vão mudando a linguagem, as pessoas vão se moldando e vão atendendo ao projeto, né? Então, nessa parte, eu acho que nós vamos muito bem aqui. Claro que, se você sair de São Paulo e do Rio, as pessoas são muito mais, fazem muito mais coisas ao mesmo tempo, né? Pau para toda a obra, né? Menos especialistas. Uhum. E aí as nossas equipes a gente vai montando também, né? Eu adoro, por exemplo, fazer filme fora daqui. Eu adoro, porque você vai encontrando nos outros estados os outros jeitos de fazer, que também dá certo, né? Era como se fazia antigamente. Você chega, você é o diretor de arte, tem que confeccionar um avião, fantasia de avião, não tem quem faça. Você pega e fala, não, deixa que eu faço. Sabe? Da mesma maneira que eu citei, como os produtores antigamente pegavam tudo para fazer, o cara era produtor direto, props, tudo era com o produtor, locação. O departamento de arte, na minha opinião, ele tem que pegar... da maneira como eu vejo no Rio, eles têm o coordenador, cenógrafo, assistente de cenógrafo, o props separado do dressing, entendeu? E daí tem os contra-regras, que é uma profissão que em São Paulo, quantos anos faz que começaram a chamar contra-regra? A gente não tinha em São Paulo contra-regra também. Quer dizer, a equipe de arte sempre está se renovando, as necessidades e as funções, né, de acordo com toda a estrutura de trabalho que a gente tem. Agora, sua pergunta também tinha uma outra parte. Só uma parte, Vera, desculpa. Eu acho que a gente tinha que lutar para ter, antes, lá atrás, no orçamento, que as pessoas já pensassem um pouco assim, em ter o mínimo necessário. Assim, e o mínimo necessário é o que a gente consegue no final do processo. Acho que se vai haver uma discussão de necessidades, precisamos disso, daquilo, vamos estabelecer um básico, algo com que se começar que seja mais do que o que estamos começando, entendeu? Porque você chega lá, o coordenador, eu acho fundamental ter coordenador na equipe de arte, sabe? Os contra-regras de montagem, de cena, sabe, com a sua necessidade, os seus assistentes, sabe? Mas eu acho assim, tem que ter uma mentalidade de já orçar, já pensar em não matar a equipe de arte, sabe? Porque sem dúvida, é o que a gente falou lá no começo, né? A gente tem que desenhar de um jeito. Então, mas que acho que que isso daí, assim, é que já começa a discussão lá embaixo, sabe?
A discussão já começa assim, eles esperam que você nem tenha assistente, às vezes. Entendeu? Não, sem dúvida. Então, assim, acho que tem que ter um mínimo necessário para começar a se discutir o filme, a necessidade, o que o filme pede. Precisamos disso, disso e disso. Agora, é que a gente começa muito lá embaixo. Não foi pensado antes, sabe? É o Marquinhos, lá, é a terceira semana arruma assistente para ele. Entendeu? Eu acho que tem que começar essa coisa um pouco antes. Né? Eu gostei muito da sua fala, Carol, querida, porque bom, é o nosso problema, né, em geral, nesse país, que novamente a gente está vendo ser relegado a quinto plano, né? De novo, o lucro contra a educação. Né? Eu acho que a educação... E cultura. E cultura. Educação, cultura, né? Então, mas assim, no caso dela específico, assim, de formação mesmo, sabe? A formação tem um papel evidente. O que acontece? Agora, uma garotada que chega... Era diferente, a gente vinha garotadas diárias, difusas, sem interesse, as pessoas queriam fazer cinema e depois elas viravam de arte, entende? Era uma coisa assim, o cara queria ser ator e depois virava de arte. De verdade, assim, você ia sendo levado por um fluxo e tal. E agora eu vejo uma garotada que vem direcionada, assim, ela quer fazer isso, ela já ouviu falar disso, ela já prestou atenção nisso nos filmes, ela quer estudar, ela quer saber disso. Então, é diferente, o cara já chega com outra bagagem e com outro ensejo, né? Eu acho que é isso. Educação é a primeira, né? Até para todo mundo que está em volta da gente aqui, né? E nesse país que está relegando a educação, né? Na questão das universidades, na questão do ensino público, e em todos os cantos a gente está vendo isso sendo deixado de lado e na verdade, a gente está criando um problema muito maior, né? Mas, por enquanto, eu ainda estou recebendo essa garotada que teve uma formação um pouco melhor. E isso eu acho que é vital. A segunda coisa, eu acho que é isso. É uma conscientização da produção também. Sim. Né? Do papel. O que ele quer? Ele quer vender um produto, falando de mercado, ele quer vender um produto mais ou menos, com uma cara mais ou menos, para atingir um mercado mais ou menos, dentro de uma verba mais ou menos, e tá bom para ele. Ele tira a taxa dele e está tudo certo, e nós continuamos mais ou menos. Eu chamo de água de salsicha, entende? Então, assim, quando me chamam para fazer, mas mais uma água de salsicha que a gente vai fazer, ou a gente vai fazer uma coisa? E isso não quer dizer que só de obras autorais ou de mercado, nada. Qualquer coisa, com qualidade, sabe? Com vontade de fazer bem feito. Eu acho que isso é uma grande... Não só eu tirar o meu aqui, o outro tira o dele ali, todo mundo está aqui, mais um trabalhinho, o próximo job, entende? Mas que é desejo. E esse desejo nasce de sonhos, fantasias, expectativas, né? E tudo isso embasado por formação. Gente, você vai dar lá o microfone. Está alguém com o microfone? Está na minha mão. Tá lá, né? Infelizmente, vai ter que ser a última pergunta, tá bom? Opa, alô, tudo bem? Bacana o papo, eu pessoalmente gostei muito, parabéns. Vocês falaram muito do processo de pré, né, e da criação antes. Eu queria saber um pouco a opinião e a experiência de vocês junto com a pós-produção, no sentido de tratamento de cor ou até CGI, né? Enfim, só queria entender um pouco da experiência de vocês, até de resoluções criativas envolvendo um pouco o processo de pós, que também é caro, né? Também envolve dinheiro, mas enfim, mais o processo criativo desse trabalho junto com toda a pós-produção. Bom, infelizmente a gente não participa muito da pós-produção. É um desejo antigo já, né, desde que começou a ter a pós-produção, com mais recursos, né? A gente gostaria muito de participar, mas não tem ainda espaço dentro do desenho da produção, tá certo? Continua sendo, apesar de todos os recursos que você tem hoje em dia para mexer na arte propriamente dita, né, mudar isso, mudar aquilo, botar construir cenários inteiros, né? A gente tem muito pouca participação presencial, né? Na fase de pós-produção. O que a gente tem claro que a gente leva em conta no projeto, né? É uma solução, muitas vezes, né?
Então, a gente tem um contato, claro, a gente pode propor, a gente propõe, a gente discute. Ele entra no nosso desenho, tá certo? Então, aqui nós vamos fazer em locação, aqui nós vamos fazer em estúdio, aqui nós vamos construir em 3D, em modelagem. Dá para ser assim, né? Isso a gente faz. Mas a participação efetiva na hora do vamos ver ali é mais complicado de acontecer, infelizmente. Um desejo de que isso aconteça, né? Eu tive algumas experiências ultimamente que foram muito interessantes. Uma coisa que esse trabalho ele está muito colado também com a fotografia, né? Daí já vira uma parceria com a fotografia quase, né? De solucionar questões, né? Isso sempre, né? Sendo 3D ou não, então, é colado. Isso. Mas eu digo, o que acontece é que isso sempre ficava mais próximo à fotografia do que a direção de arte, na verdade. Hoje eu sinto uma proximidade porque a gente se ajuda a resolver certos problemas. Quanto mais isso vai se tornando possível, né, financeiramente e de acesso mesmo a equipamento e mão de obra qualificada para executar isso também, né? Eu sinto que espaço para proposição dentro de soluções do roteiro, da dramaturgia e sugerir questões de pós, inclusive dentro da questão de cor e visualidade. Hoje tem fotógrafo que faz uma luz plana e, né, desenhada mais plana e depois ele vai aperfeiçoar depois. Hoje a arte pode ter feito tudo num certo tom e depois eu vou saturar ou dessaturar, então eu já trabalho pensando no que vai ser feito depois com a cor. Mas isso também antes podia fazer, só que com outros processos. Quer dizer, tudo é sempre igual. Uau! Muda a tecnologia. Tudo é sempre igual, velho. Os nossos desejos, os desejos humanos são sempre iguais, não é? Eu acho, né? Só que as técnicas mudam e a gente vai se adaptando a elas, vai adaptando a equipe, qualquer fazer do cinema é um fazer orgânico, né? Ele vai se moldando à medida que as coisas vão mudando também, né, nas técnicas. Desculpa, Marquinhos. Não, eu queria ser sempre igual, mas eu não estou conseguindo. Estou envelhecendo, estou me desgastando. Me esforço muito. Bom, gente... Eu acho importante que a gente não falou aqui, na relação ao tempo de trabalho, e a gente tem que pensar um pouco também que esse tempo curto de trabalho, o que está acontecendo? A gente tem uma questão referência, foi falado inclusive aqui, né? A referência como a referência ser o nosso ponto-chave. Eu gostaria de pensar que a gente tem que ter tempo, a cada projeto, de encontrar a cara daquele projeto, sem ter que ficar revendo filmes já feitos, sem ter que falar é tipo isso, é tipo aquilo, né? Eu acho que o tempo de trabalho do diretor de arte, do diretor de fotografia, do diretor, essa máquina terrível que está nos podando, esse tempo de construção de cada obra, de cada filme, como projeto em si. Quer dizer, a gente sempre está se refletindo em referências e realmente, no tempo de trabalho que a gente tem, nas condições de trabalho que a gente tem, é só assim que dá para fazer. E isso é empobrecedor. Seja realista, seja fantástico, seja o que for, isso é empobrecedor. E isso eu acho muito sério para nós, como fabricantes de linguagem, né? A gente está trabalhando com linguagem. E essa linguagem é orgânica também, ela vai acompanhando as técnicas e as tecnologias. E essa pesquisa tem que ter o tempo. Então, eu gostaria de só deixar falado nessa mesa que uma das coisas, a minha grande expectativa quando eu começo um trabalho é realmente que ele me leve a alguma realidade que seja dele,
e que isso não se perca. Bom, gente, infelizmente o nosso tempo acabou. Então, obrigado a vocês. Obrigada. Lembrando que a próxima mesa é a apresentação das AIS, tá? Com Snihol Petel, que é das AIS, mais Afonso Beato e Marcelo Trota, tá? A gente vai conseguir entrar daqui a 10, 15 minutos no máximo. Obrigado.